Grande e infinita é a fidelidade do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje. Se não fosse a fidelidade de Deus, nós não estaríamos aqui. Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é bondoso. E o meu desejo nesse momento é que o seu coração continue cheio desse Deus maravilhoso. Quando eu estava aqui cantando e pensando nas mensagens, nas últimas mensagens que eu tenho pregado sobre encontros, eu devia mudar o nome da série. Em vez de falar de encontros, eu tinha que falar de prostrados aos pés de Jesus, porque Maria estava prostrada, estava aos pés de Jesus, lá na casa da irmã dela, Marta, e foi a primeira mensagem, o primeiro encontro que eu frisei. No segundo encontro, apareceram dois personagens na história, que foi Jairo, que se prostrou também diante de Jesus, e depois a mulher do fluxo de sangue, quando ela foi então revelada naquele encontro com Jesus, ela então também se prostrou aos pés de Jesus. E hoje, vou falar de uma mulher que não se cansou de se prostrar aos pés de Jesus. Essa terceira mensagem está em Lucas capítulo 7. Eu queria compartilhar isso com você. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Uma mulher que se coloca numa posição, e o título que eu dei foi Encontros. Vê essa mulher? Vês essa mulher? Foi uma pergunta que Jesus fez para um homem, para um fariseu, chamado Simão. E dentro do contexto daquilo que nós vamos ler agora, você vai entender o que aconteceu. Então vamos ler o texto, depois a gente vai estar orando e vamos então compartilhar a mensagem. Diz assim o texto, Lucas 7, a partir do versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro em perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos e beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um deles devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Então, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa agora nessa noite, nesse momento, ó Deus, que nós estamos aqui, nesse lugar, diante do Senhor,
cantamos canções que exaltam o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que fala da tua fidelidade, ó Deus, incomparável, ó Deus, que nos salvou, que nos tem, ó Deus, mantido na presença do Senhor, a tua fidelidade que nos protege, ó Deus, e nos dá certeza de esperança. Pai, em nome de Jesus, que essa fidelidade, que a tua presença aqui em nosso meio, que a palavra do Senhor e que o poder do Espírito Santo possa, ó Deus, penetrar em cada um dos nossos corações aqui. O teu Espírito conhece exatamente o que cada um de nós estamos pensando, sentindo, o que estamos, ó Deus, o que está chamando a atenção da nossa mente nesse instante. E nós te pedimos que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor possa aquietar a nossa mente, ó Deus, seja qual for a situação, ou de alegria, de euforia, ou de tristeza, ou de sofrimento, seja qual for, ó Deus, aquilo que está em nossa mente, que nesse momento o Senhor possa trazer, ó Deus, a cada um de nós uma palavra, ó Deus, para nos desafiar, para nos transformar, para que a nossa vida possa ser uma vida totalmente diferente a partir de agora e para melhor aos pés de Jesus. É o que eu oro, Deus, agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Quando você pensa na situação real hoje da humanidade, a gente não tem como excluir uma palavra que se chama crise. O ser humano tem uma crise individual, o ser humano tem crises, às vezes, existenciais. O ser humano tem crise porque se sente rejeitado pelas pessoas que deveriam amá-lo, ou pela família, ou pela sociedade. As pessoas estão em crise. Famílias estão em crise. Você encontra pessoas que têm relacionamentos com problemas, relacionamentos conjugais, relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. A sociedade está em crise. Muitas igrejas, e quando eu falo de igreja, eu me refiro às igrejas locais, porque a igreja de Cristo, de um modo geral, mas as igrejas locais também enfrentam crises. Nós estamos enfrentando uma crise mundial. O Brasil é um dos países que menos está sofrendo com a crise, mas estamos sofrendo com a crise mundial, com a guerra entre a União Soviética, ou entre a Rússia, né, e a Ucrânia. A crise, o sofrimento, ele vai e ele permeia toda a sociedade. A crise, ela existe por causa do mal chamado pecado, que entrou no mundo através de Adão, através de Eva, e eles então foram aqueles precursores, aqueles que fizeram com que o pecado pudesse estar dominando a nossa sociedade. Então, esse sofrimento, essas crises, muitas vezes elas acabam ceifando no coração dos crentes a paz, a fé e a esperança. E na jornada, na caminhada da vida cristã, às vezes a gente se sente de um jeito que a gente pensa, inclusive, questiona, inclusive, a nossa própria fé, questiona a nossa esperança em Jesus. A fé real em Cristo, a esperança real é um fato, já aconteceu essa esperança, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, mas em função de toda a dor, de todo o sofrimento existente em nós, na família, na sociedade, às vezes nós vivemos como se não tivéssemos fé, como se não tivéssemos esperança. E é interessante que dentro dos encontros que eu citei aqui, o encontro de Jesus com Maria e com Marta, o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, e agora o encontro de Jesus com uma prostituta que estava sendo humilhada, e também com Jesus Cristo, que também estava sendo humilhado diante por aquele Simão. Existe ali uma solução
existe uma esperança quase que palpável para aquela mulher. E o amor de Jesus é tão grande, a fidelidade de Jesus é tão grande, que Jesus também dá uma oportunidade ao homem que está humilhando ele diante ali daqueles que estavam na casa de Simão. Eu quero então compartilhar com você algumas coisas que faz com que a gente possa crescer, aprender com as atitudes daquela mulher, com como que nós podemos evitar a atitude daquele homem chamado Simão, e como que a gente pode descansar no amor e na graça de Jesus Cristo. Se eu pudesse dizer aqui sobre o que essa história relata, eu diria que essa história, que o tema dessa história, que o grande enredo dessa história é uma história de amor e uma história de perdão. Então vamos para o texto e vamos então perceber quem são os personagens do texto. Logo no início aí, você vê que Jesus é convidado, Jesus é uma das personagens do texto, Simão é outra personagem do texto, que é o fariseu, e uma mulher que entra na casa de Simão. O texto não diz como que ela entrou na casa, se ela foi convidada, se aquele jantar era aberto para a comunidade. O fato é que aquela mulher entrou e fez parte daquele momento ali do jantar. E que lições, então, eu e você podemos aprender, primeiro com a mulher. O foco da história é Jesus, a personagem principal dessa história é Jesus, a ação de amor, de graça e de perdão de Jesus é o ponto principal dessa história. Mas eu queria então compartilhar com você como que uma mulher marginalizada, o termo aí usado para uma pecadora, é para falar que é uma prostituta. Agora você imagina, hoje a sociedade já não sabe lidar com essa questão, hoje, ainda não sabe lidar com essa questão. Você já imaginou uma mulher rejeitada, à margem da sociedade? Qual a crise que essa mulher enfrenta? Uma mulher que era usada pelos homens, provavelmente usada pelos fariseus também. Essa mulher, então, ela tem um grande desafio na frente dela. Como que essa mulher deve ter se sentido? Se a gente pudesse aqui deixar a nossa mente imaginar um pouco. Simão era um fariseu, mas não diz aqui se ele era um cara abastado financeiramente. Então, pode ser uma casa grande ou uma casa pequena. Você imagina essa mulher aqui, entro ou não entro? O mestre está lá dentro. O que ama a todos, o que me ama, está lá dentro. Mas também tem os homens, tem os fariseus, tem aqueles que sabem quem eu sou. Você já imaginou? E às vezes, irmãos, estar aos pés de Jesus, a gente tem que ter coragem. Pegar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa ansiedade, as nossas preocupações e jogar isso aos pés de Jesus é um ato de sair da situação confortável que nós estamos, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com tudo que está sobre nós, com inclusive a desesperança que muitas vezes sobrecarrega aqueles que estão passando por grandes dores e sofrimentos. Pegar isso e caminhar até a direção de Jesus. Pastor, mas Jesus não habita no meu coração? Como é que eu vou caminhar até Jesus? Você está me entendendo? Jesus habita no nosso coração. Jesus habita em nós. Mas o ato de entregar, o ato de abrir mão e entregar para Jesus, isso é o mais difícil. É uma caminhada difícil
uma caminhada interna, uma caminhada dentro do nosso coração. É a gente entregar. Uma vez, estava vendo uma Bíblia minha que eu usei no meu concílio há 20 e poucos anos atrás, e algumas anotações. E uma das anotações que estava ali é que a nossa fé não é medida pela capacidade que eu tenho de crer que Deus pode fazer isso ou aquilo. A minha fé é medida pela capacidade do que eu posso abrir mão por causa de Jesus. E essa mulher, então, ela tem coragem, ela vai em direção ao lugar onde Jesus estava, ela se humilha diante de Jesus e diante de todas as pessoas que estavam lá. O ato de lavar os pés de uma pessoa que chega na casa de alguém, era uma atribuição de um escravo, de um empregado. E quando ela entra no lugar onde Jesus estava, ela simplesmente se prostra diante de Jesus, aos pés de Jesus. Eu não vou aqui encenar, né, porque eu não sei como é que eu ia fazer, mas a posição, você imagina alguém deitado, apoiando em cima de um braço, vamos colocar aqui do braço esquerdo, já que eu sou destro, e com os pés para trás e na mesa. Era um jeito meio esquisito, né? Mas era costume da época, não tinha a mesa que nós temos hoje em casa, era coisa baixinha. E os pés de Jesus, então, para trás. Aquela mulher chega e ela fica na posição ali de uma pessoa humilde, de uma pessoa que foi humilhada pela sociedade, de uma pessoa que é humilhada por Simão. E ela fica ali. Por que ela fica ali? Porque ela tem uma certeza, uma gratidão a Deus pelo que Deus fez por ela. A conversão dessa mulher não se dá, ela não está fazendo esse gesto, e eu vou explicar quais são os 3 gestos, ela não está fazendo isso para receber a salvação. Ela é tão grata por aquilo que Deus, que ela já acreditava, que ela já tinha recebido de Jesus, ela é tão grata que ela se prostra aos pés de Jesus. E ela demonstra ali o amor dela por Jesus, a gratidão dela por Jesus. E às vezes a vida nossa como crentes em Jesus, irmãos, eu acredito que todos que estão aqui, pelo que eu conheço, já são crentes em Jesus. E às vezes o que falta na nossa vida é se prostrar diante de Jesus. Prostrar-se diante de Jesus demonstra a minha incompetência, reconhecimento da minha incompetência de administrar a minha vida, de resolver as coisas da minha vida. A minha vida está em desequilíbrio porque eu estou no controle dela. E Jesus quer controlar a nossa vida. Agora, essa mensagem do Evangelho, ela é contrária ao que você escuta em tudo quanto é local, inclusive até às vezes em alguma igreja, que diz que você é o protagonista da sua vida, que você é que tem que fazer as coisas, que tudo acontece porque é você que faz. Mas não é você. O ato de prostrar-se aos pés de Jesus é de reconhecer a sua condição de ser incompetente para administrar a sua vida. Você é incompetente diante do pecado, eu sou incompetente diante do pecado, eu preciso de Jesus. Mas essa caminhada interna de ir até Jesus, de se lançar até Jesus e de entregar tudo para Jesus, precisa ser um ato de humildade e um ato de coragem, um ato de gratidão pelo que Jesus fez. Então, quando eu e você, a gente olha para Jesus, ou nós não reconhecemos, ou nós não experimentamos a plenitude do que é a salvação, ou então nós estamos orgulhosos demais para se prostrar diante de Jesus. Porque esse gesto dessa mulher, o gesto de Maria e o gesto da mulher do fluxo de sangue, é exatamente a demonstração de quem nós somos diante de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu não sei
qual é a sua grande dor e aflição. Eu sei de muitos dos irmãos aqui, mas já se passou alguns dias da última vez que eu vi alguns dos irmãos, alguns eu vi agora pela manhã, pelo menos uns 25 eu vi agora pela manhã, mas eu não sei exatamente qual é a condição do seu coração agora. Mas Jesus sabe. E o que nós precisamos como crentes em Jesus é entender esse ato de gratidão, de expressão de amor a Deus, pelo que Deus fez por nós, de nos prostrarmos diante de Jesus. O que essa mulher fez? Ela entrou chorando, as lágrimas dela se misturaram com os pés sujos de Jesus, que na tradição, pelo fato de Jesus já estar à mesa, os pés de Jesus já deveriam estar limpos, mas não estavam. Daqui a pouco eu vou falar de Simão. Aí você vai entender por que não estava. Aquela mulher chega, se prostra, chorando, reconhecendo a sua condição e reconhecendo quem era Jesus. Ela chora, as lágrimas dela caem nos pés de Jesus. E aí ela começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E aí ela enfrenta um outro desafio. Ela é corajosa, porque o cabelo da mulher... uma mulher casada naquela época não podia mostrar o cabelo, então o cabelo ficava coberto. Ela não só estava, pegou os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus. Ela não estava preocupada com o que os outros iam pensar. Ela não estava preocupada com a opinião alheia. Ela estava tão grata a Jesus, que a manifestação dela foi uma manifestação de gratidão a Deus. E por mais que Simão tenha um pensamento estranho ali, não há aqui, nesse ato da mulher, beijando os pés de Jesus e enxugando os pés de Jesus, nenhuma conotação sexual. Absolutamente nenhuma conotação sexual. Ali é o coração de uma mulher que reconhece quem é Jesus e se prostra diante de Jesus e abre o coração de Jesus. Quem esteve conosco aqui na segunda-feira e quem esteve ontem lá na Assembleia de Deus em São José, o ato dessa mulher é um ato de honestidade. Você está lembrando agora o que eu falei sobre Asaf? É um ato de um coração honesto diante de Deus. E sabe o que acontece com um coração honesto diante de Deus? Toca Jesus. Um coração honesto diante de Deus, Jesus pergunta, mensagem do domingo passado, quem me tocou? E essa mulher então, ela expressa isso como um exemplo para mim e um exemplo para você. Está preocupado com o que os outros vão pensar? Acabou esse negócio. Deixa os outros pensarem. Se você fizer, eles vão pensar. Se você não fizer, vão pensar também. Então, o que adianta? Faz a coisa certa. Se humilha diante de Deus. A fé dessa mulher em Jesus. Essas ações demonstram que essa mulher era muito grata a Jesus. Mas aí não está só o comportamento dela. Essa é a expressão de amor dela, de gratidão dela por Jesus. Mas aí o texto traz um camarada, o fariseu, chamado Simão. Vamos lá para o texto. Ao ver isso, versículo 39, ao ver isso, o fariseu, o que havia convidado, disse a si mesmo. Esse disse, olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Esse disse a si mesmo é um diálogo interno. Que eu e você estamos acostumados a fazer. Sabe qual é o diálogo interno? É assim. Você está num ambiente, pode ser o ambiente de igreja, pode ser qualquer ambiente, você vê uma situação que você não gosta, aí você faz o diálogo interno, sabe? Você pensa internamente, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo, olha o que eu vi, olha o que fulano fez, olha o que Beltrano, olha o que o pastor falou, é um diálogo interno. Aquele homem, Simão, ele olha então para aquela cena, e ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus,
diz a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Simão não estava nem aí, nem sei por que Simão convidou Jesus, ele não reconhecia que Jesus era profeta. Ele não reconhecia que Jesus era quem Jesus disse que era. E ele vê aquela cena, aí o cabra começa esse aí deve ser mais um que está inventando moda, mais um falastrão. Esse aí não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando ele, quem é essa mulher. E aí é interessante que na continuação, Jesus que está sendo humilhado por ele, agora a humilhação é na mente dele, Jesus está sendo humilhado, a mulher está sendo humilhada pelo pensamento de Simão. Aí chega no versículo 40, então lhe disse a Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Você se lembra de ocasiões em que Jesus, lendo o pensamento dos outros, já não foi lá e raça de víbora, hipócritas? Já viu outras cenas Jesus fazendo isso? Aqui Jesus não faz isso não. Aqui Jesus não está devolvendo a Simão na mesma moeda com que Simão está fazendo com Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus ainda diz para Simão: Simão, eu quero te falar algo. E aí então o texto diz: dize, mestre, disse ele. Aí Jesus conta para ele uma parábola, e essa parábola aqui é muito importante a gente entender. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, são 500 dias de trabalho. 1 denário, 1 dia de trabalho. 500 denários, 500 dias de trabalho. Dá 1 ano e meio, aí, a 2 anos. Um outro, 50 denários, 50 dias de trabalho, menos de 2 meses. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: olha, suponho, né? O cara continua ainda, sei lá, ironizando, não levando Jesus a sério. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Quando você lê essa palavra dívida, também, você pode, igual na oração do Pai Nosso, usar a palavra como pecado, dívida, pecado, sabe? Você não está nenhuma dificuldade em entender isso. A dívida aqui, ele está falando de denários, de dinheiro, dívida financeira, mas a interpretação do que Jesus quer dizer em relação àquela mulher, em relação a Simão, é que Deus perdoa os pecados. Deus perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os muitos pecados. E aí então, Jesus então elogia aquele que vem humilhando a Jesus. O próprio Jesus elogia a pessoa que está humilhando. E ele responde então: você julgou bem, disse Jesus. Então, essa história que Jesus contou é porque Jesus queria também atingir o coração de Simão. Jesus já tinha atingido o coração daquela mulher. Jesus já tinha transformado o coração daquela mulher. E Jesus aqui quer dar uma oportunidade a Simão de ter o coração transformado. Dentro da história, e se nós fizéssemos, eu e você, uma comparação, hoje você estaria mais em relação,
Não a pecadora antes de conhecer Jesus, mas a pecadora arrependida, que se prostrou, que chorou, que se deu, que deu o coração para Jesus, que simplesmente reconheceu Jesus e se prostrou diante dele. Você se parece mais com essa mulher regenerada, com essa atitude diante de Jesus, ou você se parece com Simão? Pastor, mas eu já sou crente. Mas o seu viver diário, o seu dia a dia, o seu viver diário, a ação sua diária, pelo que você age, pelo que você pensa, pelo que você faz, você se parece mais com essa mulher salva, arrependida, disposta aos pés de Jesus, ou você se parece mais com Simão, olhando, observando a Jesus, observando os outros, julgando os outros, não acreditando de fato que Jesus pode levar você a arrepender-se dos seus pecados, a confessar os seus pecados. E aí vem uma parte que para mim é uma parte muito importante. Ou melhor, antes, quais as lições? O que a gente tem que aprender com a atitude do fariseu? Primeiro, tomar cuidado com os nossos diálogos internos. Cuidado com o que você anda falando, anda pensando a respeito de Jesus. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não me quer. Se Deus me amasse, cuidado com esses pensamentos. Isso demonstra que nós não conhecemos quem verdadeiramente é Deus. E em que momento a gente pensa isso, irmãos? É no momento de dor e sofrimento. No momento mais importante em que eu deveria olhar para Jesus, amar Jesus, confiar em Jesus, às vezes é nesse momento que a gente menos confia em Jesus, e a gente duvida do amor de Jesus. Como Asaf duvidou de várias coisas do caráter de Deus. Está lá no Salmo 77. Só que Asaf não ficou na dúvida. Asaf começou a ver os feitos do Senhor. Então, se você está nessa fase da vida de duvidar do amor, da graça, do perdão, quantos crentes vivendo sob o jugo de uma culpa que já foi lançada na cruz de Jesus? Essa mulher era uma prostituta. Seus pecados foram perdoados. O gesto dela agora diante de Jesus, aos pés de Jesus, demonstra o coração de uma pessoa que reconhece o perdão. Não há mais condenação para ela. De manhã a gente ouviu aqui na Escola Bíblica Dominical, através do professor Ismael, da mulher adúltera, que Jesus disse: onde é que estão os seus acusadores? Ninguém te acusa? Eu também não. Vai e muda de vida. Não peques mais. Muda esse comportamento. Uma outra coisa que o fariseu fez foi desconfiança de que Jesus era profeta. Desconfiança de que Jesus conhecia tudo. Ele desconfiou de que Jesus era um profeta, ele desconfiou de que Jesus conhecia o coração daquela mulher. Mas deixa Simão para lá, porque não quero falar mais dele não. Vamos falar de Jesus. E aí entra numa cena, numa coisa assim tão grandiosa de amor. Amor por aquela mulher e amor por aquele homem. É uma tentativa de resgate do coração daquele homem. Jesus chama a atenção de Simão. No versículo 44, diz assim: em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Olha para mim aqui. Seria mais ou menos assim. Jesus chega e fala assim: Simão, você está vendo essa mulher? E aí então, Jesus diz umas coisas para Simão.
Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Por isso que Jesus já estava à mesa, com os pés sujos. Porque Simão, que convidou Jesus, não deu as honras que Jesus deveria receber, como visitante, convidado da sua casa. Muito mais ainda se ele reconhecesse Jesus como mestre. A mulher não. A prostituta, a ex-prostituta, a pecadora. Simão se colocou numa posição de que ela é pecadora. Ele é o cara, né? Mas ela é pecadora. Aí Jesus então tenta resgatar o coração de Simão. E a mulher que foi humilhada, e a mulher que se humilhou aos pés de Jesus, agora é exaltada. E Jesus, que foi humilhado por Simão, devolve com amor. E ele diz então: entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Jesus começa a confrontar Simão com amor. Está vendo, Simão? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó: Simão, além de eu ser profeta, eu sei exatamente quem é essa mulher e sei exatamente quem é você, Simão. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Pelo que aquela mulher estava chorando, prostrado aos pés de Jesus? Gratidão porque Jesus perdoou os pecados dela. Se humilhou, chorou, agiu em direção a Jesus. E é triste da gente ver cristãos que choram porque perdeu o dinheiro, porque quebrou o celular, porque não tem uma roupa para ir a uma festa, porque alguém ofendeu. Mas não chora por causa dos seus pecados, não chora por causa dos pecados perdoados, não chora porque Deus nos livrou da culpa do pecado, não choram pelas coisas espirituais. E aí, quando eu falo, não é grato a Jesus por causa do perdão dos pecados, mas chora por coisas transitórias, chora por coisas passageiras, chora por coisas materiais, mas não consegue chorar pelas coisas espirituais. Ou pelo perdão, a gratidão pelo perdão dos pecados, ou pela glória que nos está preparada em Cristo Jesus, pela esperança da glória em Cristo Jesus. Não choramos, não derramamos lágrimas, mas derrama lágrimas por causa das coisas. Já viu criança e pré-adolescente que chora, mas chora mesmo, de lágrimas, porque não conseguiu ir no show, porque não trocou o celular, porque quebrou o celular e o pai não tem dinheiro para comprar outro, porque não tem um tênis que os colegas têm. Já viu aquela criança que chora por coisas banais? Chora porque já foi numa festa, postou no Instagram, e aí não pode ir na outra festa, porque já tem uma foto daquela roupa, mas o pai não tem dinheiro para comprar outra. Aí chora, esperneia. Mas não chora na presença de Deus por causa dos seus pecados, porque ofendeu a Deus por causa dos seus pecados, porque ofende a Deus por causa dos seus pecados. Consegue entender, irmãos? Nós precisamos entender se nós estamos mais parecidos com essa mulher salva, regenerada, com Maria, que ficou aos pés de Jesus, com a mulher do fluxo de sangue, que se prostrou aos pés de Jesus, ou se nós estamos parecendo mais com os fariseus, com os hipócritas. Pelo que você chora? O que aflige teu coração?
Você está desempregado porque você não tem dinheiro, porque você não tem uma roupa nova, porque você não tem isso, porque você é isso. É por isso que você chora. Aqui Deus está confrontando esse homem e diz assim, cara, você devia ter dado água para eu lavar os pés. Eu sei quem é essa mulher e eu sei quem é você, porque eu sei porque eu sou Deus. Eu sou o Salvador, o Senhor. E aí ele continua tentando resgatar aquele homem. Versículo 45. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Então, era costume, né, do povo daquela época, você cumprimentar, beijar, ou beija a mão, beija o rosto, beija a testa. E independente se você, homem com homem, não tinha nenhuma conotação sexual em relação a isso. Meu sobrinho, normalmente, quando eu vejo meu sobrinho Tiago, a gente se beija. Meus irmãos, a gente se beija, não tem problema nenhum. Mas aquele homem, o fariseu, recebe Jesus na sua casa e não beija. Deveria até, um mestre, né? Não é que era costume beijar todos os mestres, mas Jesus era mestre, era uma pessoa especial, mas ele não acreditava nisso. Ele duvidou de Jesus. E aí ele continua. Agora, lembra da cena, né? Simão, vê essa mulher aqui. Aí Jesus vai descrever o que a mulher fez. O foco aqui de Jesus é a mulher, o que ela fez, como ela vivia, como ela estava diante de Jesus, e ele estava ensinando o fariseu. Versículo 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. O óleo utilizado é uma espécie de azeite perfumado, que o povo utilizava para ungir a cabeça da pessoa, para refrescar a cabeça da pessoa. Eu diria que devia ser um óleo mais comum, então por isso um valor menor. Mas essa mulher não. Essa mulher usou um perfume caro. Caro. Ela tinha um amor tão profundo por Jesus, uma gratidão tão grande por Jesus, que ela deu o melhor que ela tinha. E derramou isso aos pés de Jesus. Olha o exemplo dessa mulher. Simão, vê essa mulher. Você está aí pensando um monte de coisa a meu respeito, a respeito dessa mulher, mas ela está vivendo a simplicidade do Evangelho. Irmãos, olha para mim aqui, ó. Essa mulher está vivendo a simplicidade do Evangelho. Amor, perdão. Gratidão. Que coisa maravilhosa. E aí então, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Rapaz, essa mulher é uma pecadora mesmo. É uma prostituta. Pecou muito. Mas eu alcancei o coração dela. E ela é grata pela salvação que recebe. Mas tem aquele Simão, que ama pouco, acha que peca pouco, não tem um coração agradecido, vive o dia a dia como se Jesus não fosse Deus, vive o dia a dia como se Jesus não tivesse salvado, vive o dia a dia como se Jesus não estivesse presente, vive o dia a dia como se Jesus não fosse Jesus, o Salvador, o Redentor, o Deus, o Eterno. Agora eu e você podemos entender melhor como que Jesus demonstrou tamanho amor por aquela mulher. E Jesus demonstra o mesmo amor por mim e por você. Se você está carregando uma culpa falsa, um pecado na sua vida, eu chamo de culpa falsa,
você está se sentindo culpado por uma coisa que você não é responsável, que você não tem o controle. E a culpa verdadeira é quando você, por causa dos seus pecados, e aí como é que você pode se livrar da culpa? Arrependimento. Jesus aqui em nenhum momento está amenizando o pecado daquela prostituta. Em nenhum momento, Jesus não está aprovando o pecado dela, mas Jesus está dizendo assim, olha, ela pecou, ela se arrependeu, ela creu em mim como Messias, ela foi restaurada. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente não tenha, fique compactuando com o pecado. Mas que a gente reconheça que Jesus morreu, e Ele morreu pelos nossos pecados, por isso nós temos os nossos pecados, mas precisa ter arrependimento no nosso coração. E aquela mulher se arrependeu. E aí então Jesus conclui. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Outros convidados, aí são outras personagens do texto, e aí aquele alvoroço, né? Outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que até perdoa pecados? Sabe o que Jesus fez com eles? Já ouviu aquela expressão, estou nem aí? Ele não está nem aí para esses camaradas. Ele chama a mulher e diz assim, Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Está livre, você está liberta, vá em paz, a tua fé te salvou. Você olhando então para essa cena, com quem você se parece mais neste momento da sua vida? Seja sincero, seja honesto diante de Deus. Pelas suas ações, não é pelo que você intelectualmente entende, não. Pelas suas ações, pelo seu dia a dia, pela forma como você lida com o pecado, pelas expressões de gratidão. Você se parece mais com aquela mulher que derramou lágrimas aos pés de Jesus, que enxugou os pés de Jesus com aquilo que era tão precioso para ela, algo tão íntimo dela, que é o cabelo. Você se parece com essa mulher que ungiu os pés de Jesus com algo tão valoroso, tão precioso, financeiramente falando? Ou você está mais parecido com o fariseu, que duvidou, para quem Jesus precisou contar aquela parábola? Eu quero dizer para você que, se honestamente, com quem você estiver parecendo, se você se parece com a mulher, ou se você parece com o fariseu, o amor de Jesus quer alcançar você em qualquer situação que você está e transformar a sua vida. Se você está se parecendo com o fariseu, Jesus quer trazer você, quer alertar você, derrame lágrimas, se prostre aos meus pés, que eu amo você. E que você pode mudar a sua vida. Eu posso te ajudar. Que o sofrimento que você está sentindo é real, é verdadeiro, mas o meu amor por você também é real e é verdadeiro. Meus irmãos, Deus está derramando do Espírito Santo dele na nossa igreja. Deus está curando os nossos corações. Nós estamos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós estamos confessando nossos pecados a Deus. Nós estamos deixando os nossos pecados. Junte-se a nós. Se você ainda está orgulhoso, está achando que você não é tão pecador assim, derrame o seu coração diante de Deus, meu irmão. Não brinque com o pecado. E não fique sob o jugo do pecado, porque Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos livres, libertos da escravidão do pecado. Você pode hoje escolher ficar aos pés de Jesus e derramar
lágrimas de gratidão a Jesus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar para você e vai dizer, ó, teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Eu quero voltar lá no início da mensagem, na introdução. Sabe a crise? Seja ela pessoal, existencial, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela social. Deus vai te dar paz. Nenhuma promessa de que vai resolver o seu problema. Ele vai perdoar os seus pecados. O problema eu não sei se ele vai resolver, mas ele vai te dar paz. Mas para isso, eu e você precisamos ter a coragem que aquela mulher teve, de romper com quem quer que seja, de coragem para você chegar aos pés de Jesus. Há coisas importantes que Deus quer fazer através dessa igreja. Há coisas importantes que Deus já está fazendo através dessa igreja. Ele está buscando pessoas como essa mulher, pecadores como essa mulher, pessoas que pecaram muito como essa mulher, para ser resgatado, restaurado e voltar então e cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós, da pregação do Evangelho, da restauração de corações, da edificação e santificação da igreja de Jesus. Amém, irmãos? Você está disposto a isso? Você está disposto a olhar para a tua vida, a romper com aquilo que te afasta de Deus, a romper com o pecado, a romper com pessoas que estão levando você à bancarrota? Você está disposto a abrir mão, eu diria até de regalias, que pode estar te afastando de Deus, para você se submeter a Jesus? Você está disposto a fazer isso? Se você estiver disposto a fazer isso, o amor de Deus está ali disposto a te abraçar, como Jesus abraçou aquela mulher, como Jesus quis abraçar aquele homem. Aquilo foi um ato de amor. A confrontação que Jesus fez com Simão foi um momento de confrontar mesmo. Jesus não aliviou aquele homem, mas o que Jesus fez com ele, a forma como Jesus fez, foi uma forma de amor. Você está precisando confrontar alguém? Confronte com amor. Deus está confrontando você nessa noite, Ele está fazendo isso com amor. E vamos em frente. Deus tem muito o que fazer. Deus está curando nosso coração, a nossa vida. Portanto, meu irmão, seja qual for o que te ancorou lá atrás, Jesus quer tirar essa âncora, esse pecado, esse peso da sua vida, para que você possa navegar com Ele na missão que Ele está dando a PIB, de amor, de esperança para aqueles que precisam de amor e de esperança. Amém? Deus abençoe. Curva a sua cabeça. Queria orar por você mais uma vez, colocar a sua vida diante de Deus. Pai querido, Pai de amor, o Senhor conhece, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corações, a nossa igreja. O Senhor sabe, ó Deus, por que nós estamos trabalhando a restauração das feridas do nosso coração. Estamos sendo restaurados para sermos instrumentos nas mãos do Redentor, para restaurar aqueles que não estão conseguindo fazer isso, ó Deus, não estão conseguindo, precisam de ajuda. Pai, nós estamos nos lares, ó Deus, cultuando, pregando o Evangelho, porque nós entendemos, ó Deus, que entrar por meio dos lares, estar nas casas dos irmãos, é um ato de amor e é um ato também de nós estarmos próximos daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão precisando, ó Deus, de amor, estão precisando, ó Deus, derramar os seus corações, lágrimas diante do Senhor. Pai, nós estamos preocupados com as crianças, nós estamos preocupados com os adolescentes, nós estamos preocupados com os jovens, ó Deus, porque nós sabemos da necessidade, ó Deus, que eles têm de olhar para Jesus e de poder ver em Jesus o Senhor, o Salvador, o Mestre, aquele que verdadeiramente perdoa muitos pecados que são cometidos, ó Deus, por todos nós. Pai, em nome de Jesus, por isso que nós precisamos do poder do Teu Espírito para sustentar
aqueles líderes, aqueles que estão, ó Deus, entendendo a transformação que a nossa igreja está passando, aqueles que estão percebendo, ó Deus, que nós não queremos compactuar com o pecado, que nós queremos uma vida de santidade, que estamos lutando contra o pecado, que estamos pedindo que o Senhor nos ajude por meio do Teu Espírito Santo. Nós queremos abrir mão de muitas coisas, para que a simplicidade do Evangelho, amor, perdão, gratidão, nós queremos viver isso, ó Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, aqui na igreja, com aqueles que estão se chegando a nós, ó Deus, aqueles que estão se integrando ao convívio da família PB. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a viver a simplicidade do Evangelho, amor, perdão, gratidão, Pai, a fim de que, ao passarmos por qualquer um, seja nossos irmãos em Cristo da igreja, seja por nossos vizinhos, sejam pessoas, ó Deus, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, onde quer que seja, que o nosso coração tenha essa simplicidade de Jesus, de amor, de perdão, de gratidão e de confrontar as pessoas com amor, como Jesus fez com Simão. Pai, em nome de Jesus, derrama esse amor, derrama esse perdão e essa gratidão nos nossos corações. Pai, que essa igreja saiba, ó Deus, reconhecer, chorar diante do Senhor por causa dos seus pecados, mas que essa igreja seja uma igreja de arrependimento, que reconhece que o pecado ofende o Senhor e por isso se arrepende dos seus pecados, para que as pessoas que chegarem aqui, elas possam chegar aqui e honestamente abrir o coração, porque serão amadas, serão, ó Deus, amadas por pessoas que também foram perdoadas pelo Senhor, e serão cuidadas, ó Deus, por aqueles que estão sendo cuidados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse encontro, que o Senhor permite estar registrado nas Escrituras, e nós podemos aprender. Ajuda-nos, ó Deus, a nesta semana, nós ficarmos nesse texto, e ir trazendo mais, ó Deus, mais crescimento, mais, ó Deus, ensinamentos, para cada um de nós e para nós como igreja do Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque na escola dominical a gente está podendo experimentar a prática do Evangelho, Deus, do entendimento das Escrituras, para quando nós sairmos das aulas, nós podemos viver, experimentar o Evangelho em toda a sua simplicidade. Muito obrigado, Senhor Deus. Continua conosco, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.